A principal prioridade é vacinar os grupos de risco. É o que nos diz o especialista Pedro Simas. O virologista defende que, enquanto a primeira fase do Plano Nacional de Vacinação não estiver concluída, é importante continuar a cumprir as regras para que não haja retrocessos no desconfinamento. Com o plano de desconfinamento em marcha e as pessoas de novo a circularem na rua, há uma maior probabilidade de o número de infecções voltar a aumentar. O famoso R pode voltar a subir, mas para o virologista Pedro Simas, esse já não é o parâmetro mais importante. Os internamentos vão ser o parâmetro mais importante e o determinante numa altura em que cada vez temos mais os grupos de risco protegidos. Porque quando tivermos os grupos de risco 100% protegidos, deixamos de ter hospitalizações e morte em uma percentagem muito grande. Mais de 90% ficam protegidos. Pode sempre haver algumas exceções. O que significa que podemos tolerar na sociedade um maior número de infecções. Portanto, o número de infecções por dia, o número de percentagem de reações de RT-PCR positivas vão todos aumentar. Mas isso não é um problema de saúde pública, porque já temos os grupos de risco protegidos. Mas o especialista deixa um alerta: enquanto os grupos de risco não estão todos salvaguardados, há que ter cuidado com o desconfinamento para que não haja nenhuma subida dos internamentos. Temos de ter muito cuidado. Nesta fase em que há ainda uma percentagem de população de risco que ainda não está vacinada, não podemos chegar a um ponto, como o vírus se propaga exponencialmente, temos que ser proativos e por isso é que é muito importante agora olhar também para os outros parâmetros que não sejam só os internamentos, para antecipar se vai correr mal ou vai correr bem. E, portanto, aí poderemos ter que dar um passo atrás. Pedro Simas dá ainda o exemplo de vários países da Europa que ainda não têm todos os grupos de risco vacinados e que, por isso, estão a dar um passo atrás no que toca a desconfinar. No caso de Portugal, a liberdade pode vir a ser conquistada com a conclusão da primeira fase do plano de vacinação, perto do verão. A primeira fase do Plano Nacional de Vacinação praticamente resolve o problema da mortalidade entre 90% a 95%, se não mais, e portanto deixa de haver um problema na sociedade e podemos ir às nossas vidas e conquistar a nossa liberdade. Por enquanto, o virologista defende que é importante que todos continuem a usar máscara, mas que é uma solução apenas temporária até que seja atingida a imunidade nos grupos de risco.